Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, meu voto será contrário a essa recriação da CPMF, a essa proposta de se recriar a CPMF aqui no Brasil. Eu, quando era deputado federal, eu já votei contra a recriação da CPMF, naquela proposta com o nome de CSS, e votarei contra também, aqui nessa casa, essa nova recriação da CPMF, com esse nome ou qualquer outro que queiram inventar. Alguns falam assim, mas é importante para poder fiscalizar a movimentação financeira. Ora, fiscalizar a movimentação financeira o COAF já faz. Não precisa se criar um imposto para fiscalizar a movimentação financeira. CPMF é um imposto burro. Ela bitributa, tritributa, tetratributa, vai tributando em toda a cadeia. Não é correto isso. O Brasil já tem a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não é possível acreditar que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor que a brasileira e o Brasil não consiga dar conta das suas responsabilidades. O que o governo tem que fazer é reduzir os gastos públicos, ter mais critério no gasto público, ter mais critério em gastar cada centavo do dinheiro dos impostos do contribuinte, tornar a máquina mais eficiente. Era isso que o governo tinha que se preocupar, não em vir com uma proposta de se recriar a CPMF. A minha sugestão, senhor presidente, a minha sugestão de reforma tributária era outra. Era isentar de imposto de renda as pessoas físicas que ganham até R$5.000 por mês, até 5 salários mínimos por mês. Isso é que tinha que ser feito. Aliás, isso foi debatido na campanha eleitoral. Os dois candidatos que foram para o segundo turno, os dois discutiram isso na campanha eleitoral. E até agora isso não foi feito. E a população continua pagando mais impostos do que deveria estar pagando. Isso é que tinha que ser feito. Se isentar de pagar imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos por mês. Agora, na outra ponta, também se passar a se taxar lucros e dividendos. Numa pesquisa em 100 países, só 2 não tributam lucros e dividendos: Brasil e Estônia. Não é possível que todos os países estejam errados e nós e a Estônia estejamos corretos. Então, isso é que tinha que ser feito. Se isentar quem ganha até R$5.000, até 5 salários mínimos, e se taxar 15% nos lucros e dividendos. Essa era uma reforma tributária para aliviar os mais pobres, para aliviar uma parte da classe média. Isso é que tinha que ser feito. E, a partir de então, se corrigir anualmente os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação. Há um estudo do Sindifisco que mostra que de 1996 para cá, ou seja, nesses 22 anos, a tabela do imposto de renda, os limites de isenção da tabela do imposto de renda estão defasados em 95,46%. Isso é uma forma de aumentar a carga tributária de uma forma disfarçada, de uma forma indireta. E aí perpassa governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer e agora governo Bolsonaro, que também não corrigiu os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Eu tenho um lado. O meu lado é o lado do contribuinte, é o lado do cidadão, é o lado daquele que paga impostos nesse país e que quer ver serviços públicos de qualidade por esses impostos, mas precisa pagar menos impostos do que paga hoje. Então esse é meu lado, é o lado da população. É essa que meu mandato representa aqui nessa casa. Então, senhor presidente, votarei contrário a essa proposta de se recriar a CPMF. Não é isso que vai causar nem justiça fiscal, nem justiça social.
E volto a dizer, o que o governo tem que fazer é reduzir os gastos públicos, ter mais critério no gasto público e tornar a sua máquina mais eficiente. Isso é que o governo precisa fazer, e não aumentar a carga tributária para o contribuinte brasileiro, que já paga a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da China, maior que a da Índia, maior que a da África do Sul. A maior carga tributária entre os países emergentes. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.